Salve, salve família retada, vamos de questão do Enem PPL 2023. Olha só, duas pessoas saem de suas casas para se exercitarem numa pista retilínea, cujo comprimento é D. Elas percorrem todo o percurso e ao final dele, retornam ao ponto de partida pelo mesmo caminho. A primeira delas caminha com uma velocidade de módulo V, e a segunda corre com uma velocidade de módulo 2V. As duas partem do mesmo ponto no mesmo instante. A distância percorrida pela segunda pessoa até o ponto em que as duas se encontram pela primeira vez é... Fera, se liga que nós estamos trabalhando com um movimento uniforme, né? Ele dá a entender que a velocidade das duas pessoas elas permanecem constante. Se a velocidade permanece constante, fera, para o movimento uniforme é válida a relação D igual a velocidade vezes o tempo. Tranquilo? Se o movimento é uniforme, a única relação matemática para o movimento uniforme que nós temos aqui, D igual a velocidade vezes tempo. A distância percorrida igual a velocidade vezes o tempo. Tranquilo? Concorde comigo, fera. Olha só. Se o movimento é uniforme, nós podemos afirmar que para o mesmo intervalo de tempo, distância e velocidade são grandezas diretamente proporcionais. O que significa dizer o seguinte, ó. Se a velocidade da segunda pessoa é o dobro da velocidade da primeira pessoa, para o mesmo intervalo de tempo, a distância percorrida pela segunda pessoa é 2 vezes maior que a distância percorrida pela primeira. Concorda comigo? O que significa dizer o seguinte, olha só. Quando a segunda pessoa ela completar a distância D, quando a primeira pessoa ela completar aqui, fera, a distância D, a primeira pessoa terá percorrido uma distância D sobre 2. A primeira pessoa terá percorrido uma distância D sobre 2. Então, quando a segunda pessoa que está correndo completar a distância D, a primeira pessoa vai ter percorrido uma distância D sobre 2. Só que a partir daí, a segunda pessoa tem que voltar. Beleza? Então eu quero que você coloque na sua cabeça que quando a segunda pessoa completou a distância D, a primeira pessoa estava na metade do caminho, D sobre 2. Só que a partir daí, o corredor, a segunda pessoa volta, enquanto a primeira pessoa ainda está no caminho de ida. Pegou a visão? Certo? Então eu já sei que a distância percorrida pela segunda pessoa é uma distância maior do que D, porque ela ainda vai voltar. Então já de cara essa alternativa A tá fora, ó. Beleza? Só que a partir daqui que eu quero resolver a questão por velocidade relativa, né? Por quê, fera? Olha só, a primeira pessoa, ela tá vindo aqui para a direita com a velocidade V. A segunda pessoa que já tá voltando, ela volta, fera, com uma velocidade 2V. Tranquilo? E a distância que separa a primeira pessoa da segunda pessoa é uma distância aqui de D sobre 2. Pegou a visão? Então, a partir do momento que o segundo corredor já está voltando, que a segunda pessoa já está voltando, depois de quanto tempo elas se encontram? Beleza? E aí, se você faz aqui velocidade relativa, se a primeira pessoa está indo para a direita com a velocidade V e a segunda já está voltando, vindo para a esquerda com a velocidade 2V, a velocidade relativa entre essas duas pessoas é a soma, né?
A velocidade relativa é 3v. A distância entre elas, d sobre 2. Então, eu posso calcular depois de quanto tempo, a partir dessa situação, elas se encontram. Então, pega a visão. Vamos lembrar aqui, eu posso escrever que a distância entre a primeira pessoa e a segunda pessoa é igual à velocidade relativa entre elas vezes o tempo. Pegou a visão? A distância entre elas, d sobre 2. A velocidade relativa entre elas, 3v. V para a direita com 2v para a esquerda. A velocidade relativa, 3v. Isso aqui vezes t. Tranquilo? Esse é o nosso primeiro passo. Ó. De boa? Então, eu posso afirmar com toda certeza que a primeira pessoa e a segunda pessoa, a partir dessa situação, elas vão se encontrar depois de um intervalo de tempo d sobre 6v. Elas vão se encontrar depois de um intervalo de tempo d sobre 6v, né? 3v vezes 2, 6v. Tranquilo? E qual foi a distância que o corredor, qual foi a distância que a segunda pessoa percorreu nesse intervalo de tempo? Então, vamos lá. A distância que a segunda pessoa, nosso segundo passo, ó. A distância que a segunda pessoa percorreu nesse intervalo de tempo é a velocidade da segunda pessoa vezes o t. Só que a velocidade dela é 2v. E o intervalo de tempo, d sobre 6v. Pegou a visão? Aí, fera, esse v aqui em cima vai embora com esse v aqui embaixo. Então, eu posso afirmar que a distância percorrida pela segunda pessoa seria uma distância de... Ó, posso simplificar aqui também, né? Ó, esse 2 com esse 6. Aqui fica 1, aqui fica 3. Então, eu posso afirmar que a partir dessa situação, a distância percorrida pelo corredor 2 seria uma distância de d sobre 3. A partir dessa situação, seria uma distância de d sobre 3. Mas lembra que a segunda pessoa, que o corredor, já percorreu uma distância d na ida, né? Esse d sobre 3 já é na volta. Ou seja, terceiro passo, fera, a distância total percorrida pelo corredor 2 seria a distância de d na ida, mais a distância de d sobre 3 na volta até o primeiro encontro. Então, a distância total seria d mais d sobre 3, né? A distância total aqui seria d. Deixa eu ajeitar aqui. A distância total seria d mais d sobre 3, né? E aí, se você faz essa soma aqui, fera, ó, se você faz d mais d sobre 3, você vai encontrar a distância total como sendo aí 4d sobre 3. A distância total percorrida pelo corredor 2, pela segunda pessoa, seria uma distância aí de 4d sobre 3. E a resposta correta aqui, fera, seria a alternativa C, de com certeza você vai se dar bem em 2024 em física. Eu te vejo na próxima questão, fera. Valeu!